minha mãe me ligou. Pediu para pegar uma foto autografada dele. Ela comprou 2 CD dele. É mesmo? Comprou no nosso telemarketing. Só falta entregar. Será que ele vai dar furo? Ele não vai fazer um must desses, né? Ele veio. Eu sabia que ele viria. E agora, pela primeira vez, para todo mundo, ao vivo e a cores, Tony Miguel, no Isabelita Recebe! Esta é para você, Eliette Pompeu. Dicen que los hombres no deben chorar. Por una mujer que no apaga. Do mar sonoro. Sono paloma tem uma roda na frente. Toninho! Corta! Voltamos. E eu deixei uma pergunta no ar. É sempre ruim ter um espírito em casa? Tem como conviver com isso dentro de casa? Olha, o correto se eles estão aparecendo, tentando se comunicar, ou seja vibrações boas, ou sejam vibrações ruins, o certo é eles darem o recado e se libertarem, porque mesmo sendo positivo, de alguma forma, eles estão presos no mundo para dar algum recado, para ajudar alguém. Por isso, quando as pessoas vêm ou falam com algum espírito, o que acontece? Dentro do meu caso, eu vou telepaticamente me comunicar e saber por que ele está ali. Às vezes eles são bons, mas não conseguem a força para se desprender da vibração material. Às vezes são espíritos ruins, porque ali naquela casa tem vibrações negativas, pessoas vivas que vibram negativamente, e eles se realimentam e realimentam aquela carga negativa do vivo. Então, nunca é certo conviver. A hora que se percebe, cada um dentro do seu processo, o que o espírito assimila, porque às vezes as pessoas, no nosso caso, trazem religião, trazem vários tipos de religião, pastores católicos, místicos, e não houve a sintonia, porque ali eram pessoas ligadas e fazendo leituras religiosas.
Nós precisamos entender qual a vibração dele, o porquê, explicar e dar a ele o que ele acredita, dentro de qualquer religião, dar a esse espírito o que ele precisa. Já falamos com evangélicos, já falamos com freiras, mas sempre na sintonia. Se você está preso, a freira diz para mim aqui em cima, não é nada do que eu esperava. Porque ela precisava de ficar ali esperando para dizer, gente, não é nada o que eu esperava. Então, nós explicamos para ela que a fé em Cristo é independente, que a explicação, cada cultura, cada religião tem a sua forma, que ela seguisse o caminho. Então, dar aos espíritos a explicação e a fé, direcionar para ele se deslocar da parte material. Rosa Maria, você me deixou preocupado agora. Porque se a freira disse que não era o que ela esperava, eu depois quero saber um pouco mais sobre isso. Porque, não é, Ricardo? A freira falou para ela, não era o que eu esperava. Agora eu fiquei pensando, enquanto você falava, eu fiquei imaginando. Eu falei, gente, por que será? Né? Você pode fazer uma síntese? Por que seria? Ela ficou com algo lúdico na cabeça, né? Que seria estar no céu mesmo, né? Próximo de um homem de barba, e de repente não foi isso, certo? Como é que vocês imaginam que seja, então? Olha, nós somos lá em cima o que vibramos aqui embaixo. Nós humaninhos comuns, que temos raiva, que ficamos incomodados, que chegamos, a gente vai para um espaço aonde não chega ao céu, porque temos coisas para aprender com os vivos. Os negativos são o pedófilo, o estuprador, as guerras, as maldades profundas. Então, esses se juntam na mesma vibração que se chama inferno, que é a mesma vibração. Então, quando um estrupador, quando uma pessoa de má índole está vibrando, eles realimentam para que eles façam para poder se realimentar. E o céu? O céu são para as mães que ganham seus filhos e morrem, para crianças até um ponto inocente, para quem morre para defender alguém. Então, esses vão direto, porque a atitude deles foi sublime demais. O que acontece? Nós somos lá em cima o que vibramos aqui embaixo. E não é o que eu mostro para as pessoas. É a minha essência. Eu posso falar em amor, em paz, em tolerância, e bem no íntimo, dentro da minha religião, dentro da minha filosofia, ou dentro da minha política, eu estar agindo de forma errada. Não, quer dizer, o verbo não é sustentado pela postura. Aí a coisa pega. Daí lá em cima não é o que a gente pensava. E aí eu expliquei para ela. Por que ela se liberou? Porque ela tinha fé. A atitude dela sempre foi boa. A intenção dela como freira, ela trabalhava naquele negócio de pessoa de pele. Os leprosos. Nos leprosos. Ela só ficou presa que ela não entendeu. A hora que ela entendeu a tradução, ela se liberou. E diabo? Existe a figura do Lúcifer, que a gente aprende no cristianismo em geral, não só na Igreja Católica, mas ele existe e ele coordena uma legião de demônios. Esses demônios existem? Olha, o diabo sempre, desde o início da Eva e o Adão que comeram, né, foi um homem, foi um ser. Adão mandou, a Eva mandou o Adão comer. Então, a Eva teve uma ação destrutiva. Então, quer dizer, o pior diabo é o homem. O homem nas suas... É só pegar a história, nas suas atitudes, nas suas guerras, nos seus conflitos. Então, essa vibração do homem vivo e do homem que, quando morre, leva isso, juntou-se como uma energia. E essa energia, como ela não trabalha mais com forma, porque ela saiu do respaldo positivo do corpo que tinha, ela vibra
como o diabo. Então, todos nós que cometemos certos atos, vamos nos juntar àquelas energias. Não ficamos mais com a alma limpa ou com a alma com possibilidades de sair desses vínculos pesados. Para mim, o diabo foi formado pelo homem, é realimentado pelo homem e com estrutura energética dos diabos que aqui viveram. Nós temos um episódio que vocês vão ver a energia saindo do túmulo. Que então, esse episódio encontramos o diabo lá em Santana do Livramento, né, num cemitério abandonado, e que o guardião do cemitério, a energia de proteção daquele cemitério, pelo sofrimento, pela indignação de algumas mortes. Os trabalhos. E por trabalhos também mal intencionados de religião, essa energia foi se impregnando de maldade, foi se realimentando. Então, além dos seres dos vivos, que são diabos em vida, que vão ser diabos depois da morte, também tem essas energias que não foram vivas, mas que também podem se impregnar da maldade humana. Porque a origem do mal é o ser humano. E os espíritos são realimentados negativamente. Vamos ver então um trecho desse episódio? A gente tem a possibilidade de ter ele aqui, né? Então vamos ver um trecho desse episódio saindo dessa energia do túmulo. Encontramos o diabo. O diabo é a união de todas as más intenções e os atos perversos dos seres humanos, vivos e mortos, que se realimentam em vibrações negativas e por isso podem se condensar e criar formas. Então, eu queria saber se esses demônios que muitos religiosos defendem que existem, se são verdadeiros. Por exemplo, a gente vê em filmes de exorcismos que o sacerdote, ele diz: eu quero ouvir o teu nome, quem é você? E repete: quem é você? Diz o teu nome. Enquanto o diabo ou o demônio que está ali não diz aquele nome, ele diz que o exorcismo não estaria completo. Por quê? Esses nomes existem, essas entidades com esses nomes, elas existem? Essas entidades, quando a gente estuda a história, o passado, sempre foi nome dados por uma determinada época, por uma determinada cultura. Se estuda, então, quando as pessoas buscam o histórico, místico, religioso, que foi mostrado através de livros ou através de religiões. Por isso, e outra coisa, afrontar é vibrar a mesma carga negativa. Você pode absorver para vocês e depois, com o tempo, ter sequelas, como a gente vê muitas sequelas negativas. E esses nomes, eles são, pelo uso desses nomes, acabou se criando um link. Vamos dizer, a hora que você fala o nome, você linka com essas energias negativas que vibraram com esse nome, né? Então, os nomes são fortes, sim, né? Como, por exemplo, esse episódio que a gente acabou de ver, lá de Santana do Livramento, ela queria, a energia queria que a Rosa dissesse: eu sei, tu é o diabo. Na hora que a Rosa falasse diabo, ela poderia até se materializar, mas a Rosa não disse o diabo, não disse o nome, justamente para poder transmutar com o bem, como vocês viram. Mas tem a gravação que os rapazes fizeram, num túmulo antigo, a energia se movimentando. Ela não se formatou porque ela não, vamos dizer, eu não quero falar isso. Eu falo de amor, de paz. Aí nós começamos a gerar só coisas boas. Mas a gravação da energia está no túmulo. Está no episódio. A gente está visualizando e eu queria saber de vocês o seguinte: existiu algum caso que vocês consideram que não conseguiram resolver totalmente? Que tenha ficado talvez mal resolvido, ou talvez eu esteja usando o termo incorreto? Algum caso que vocês acham, nós não conseguimos o êxito que queríamos?
Então, eu estou aqui agora, mas eu esqueci. Nós temos um que já estávamos falando e eu esqueci. Eu estava tentando lembrar agora. Para aí. Nossa. É um ótimo exemplo, Rosa. Desculpa. Não tem problema. Enquanto você vai se lembrando, quero aproveitar e perguntar: quantos livros vocês já lançaram? Quantos? Então, nós já lançamos em papel 3 livros, né? Que são o primeiro livro da Rosa, em 2001, que é o Paranormalidade, o Elo Perdido, que já está, né, que já terminou, as edições foram todos vendidos e não foi atualmente reeditado. Hoje nós temos em papel esses 2 livros, o Caça-Fantasmas Brasileiros e Espíritos e Fantasmas, né? São esses livros que a gente tem publicado e que estão à venda, né, nas livrarias, ou basicamente esse aqui, Espíritos e Fantasmas Conosco, que é uma produção própria. A Rosa tem mais outros 5 livros escritos e publicados em e-book, que agora a gente quer publicar também em papel, né? Que isso é agora, né? A moda, né? E é o caminho do futuro já presente. Embora que eu gosto de pegar o livro, folhear a página, ler, não adianta, é uma coisa... E eu fico muito feliz quando eu vejo as bienais, que é quando elas acontecem, e aqueles adolescentes que lotam as bienais comprando livros, gente. Porque é legal você ver a gravura, você ver a capa, você abrir, né? Esse é um gostinho que a gente tem, né? E que, graças a Deus, essa geração muito nova tá continuando, né? Vocês têm algum projeto de livro novo? Tem, sim, tem um projeto, a gente está escrevendo, né? O livro chama Híbridos e Mutantes, né? Que fala mais ou menos a criação da raça humana pelos extraterrenos, né? Isso é uma história já que existe, né, muitas teses, muita coisa foi falada, mas nós a gente vai mostrar por que deu tanto errado, por que a nossa sociedade hoje ela vive nesses conflitos enormes, né, de instintos animais. Nós perdemos a linha mestra da raça, né, que é justamente a nossa ligação com os extraterrenos. Então vocês creem nos reptilianos? Em todas as raças, também os reptilianos. Eles, inclusive, são muito importantes, né, para muitos paranormais. Eu posso falar, assim, né, dos reptilianos que... A Neiva é uma. Não, são vários paranormais que tiveram muitas experiências, mas a gente pode trazer ele na história como os dragões, que são por trás de muitas religiões. Olha lá na China, no Japão, né, que são seres... são grandes mestres que orientam muito a sociedade. Eu usei o termo, né, que vocês representam, assim, aqueles que resolvem tudo no mundo da assombração. Eu deveria ter usado no mundo da paranormalidade, mas é porque assombração é um termo que a gente desde criança ouve, até nos contos de fadas, e isso é impregnado na cabeça da gente, e quando a gente vê, a gente está falando dessa forma, né? E acaba surtindo um efeito, às vezes, sensacionalístico, mas não foi nem a minha intenção, porque é o que vem na cabeça. Vocês se ofendem com isso? Quando alguém fala assim, vocês resolvem casos de assombrações? Não, nada disso, porque o que acontece, né? Os fenômenos paranormais acabam assombrando pelo medo, né? As pessoas, e a própria ficção, né, que vai colocando isso na cabeça de todo mundo, né? As pessoas acham que o fantasma é transparente, que ele flutua, né? Que ele, quer dizer, e não é assim. O fantasma, ele é o espírito, né? A energia em movimento gera matéria. Então o fantasma é como você olha o ser humano, você olha ele de carne e osso, faz sombra, caminha, né? Ele simplesmente some, e o fantasma todo mundo vê. E esses fenômenos assustam justamente porque as pessoas vão criando situações, né, e não explicam, né? Então, e tem situações que são negativas, né, que chamam a atenção, são lugares muito mal assombrados, onde aconteceram situações críticas, né, de crimes, de violências, né, e esses lugares têm realmente energias que fazem mal, né? Então você vai lá, né, e passa mal, ou se sente mal, ou se assombra, porque é um local que teve essas situações negativas.
mas tem também aquela situação positiva do fantasma que a gente filmou, que é o mais clássico nosso, que é extremamente clara a visão, você vê até a roupa dele. Ele sai da parede, passa atrás da Rosa e do Ricardo, que é o guarda noturno lá do Centro de Cultura em Torres, no Rio Grande do Sul, que ele passa, ele é o Alfredinho. Só que por que ele aparece? E aparece para muita gente, porque ele gostava do local, adorava o local. Então ele aparece para fazer uma assombração do bem. Onde ele, sempre digo, quando eu falo para os mortos, vá para um lugar onde tu te sinta bem. Esse é onde ele se realizou a vida toda, era ali, então ele fica ali. E aparece às vezes para as pessoas. Eu pedi para que vocês falassem sobre um caso, né, que talvez não tivesse tido a solução que vocês esperavam. O caso foi tão ruim que vocês acabaram esquecendo, mas... Até agora não. Pois é. Rosa falou aqui, na verdade, uma das grandes diferenças nossa é justamente que a gente resolve o caso. Né? Tem vários casos que a gente vai e mostra, né? Que a gente vai e mostra e que depois deu tudo certo. Esse a Rosa lembrou, porque a gente não tinha na memória um que tinha ficado em aberto, né? E aí a Rosa lembrou e até agora, Rosa parece que apagou. Mas não tem problema não, porque a gente vai terminar o programa e nós vamos continuar agora na quarta-feira, né? Termina o programa e meia-noite, que aliás é um horário bom, né? À meia-noite, nós continuamos aqui ao vivo com eles agora depois do término do programa e eles de repente vão lembrar isso, porque isso, na verdade, vocês vão ter que me render um segundo programa para a gente falar dos extraterrestres. E se vocês me permitirem que eu trouxesse também mais uma pessoa para estar conversando também junto com vocês. E a gente ver opiniões de pessoas que acreditam também, não quero fazer um debate, eu estou trazendo outra pessoa que também complementaria isso, porque isso também rende um outro programa, né? É um assunto extenso, né, gente? OVNIs existem. E vocês deram uma pincelada aí que foi muito interessante, né? Quando eu perguntei de reptiliano, não, Evê, mas existem outras raças também. Quer dizer que a gente pode estar convivendo com outras raças? Com genética de outras raças, porque a cruza. Nós humanos somos dos extras com animais da Terra, resultou. Então, cada animal, cada grupo, cada lugar tem seus grupos. O vampiro, tudo isso. Lobisomem. São híbridos. São híbridos. Nós fomos a parte que ficou mais adequada para eles. As outras espécies que não deu o resultado que queriam, eles deixaram até se reproduzir, trabalhar isolado, né, que se tem isolado, poucas histórias, e nós somos a espécie. E tem um detalhe, para também deixar em alerta. Sabe por que está aparecendo tantos discos voadores? Sabe por quê? No próximo programa nós falaremos. Mas você agora está ótimo. E também vocês podem perguntar a eles agora na live que segue o programa, viu? Com certeza. Agora, eu queria saber que vocês foram colocando aí, né, sobre essas várias vertentes, né, situações e tem de raças, né? Vocês acreditam que a gente conviva com pessoas no dia a dia e que essas pessoas, elas são extraterrestres? A gente tem uma série aqui na Rede Brasil clássica que são Os Invasores. Estamos vendo até com as imagens dos invasores, que é sempre nas sextas-feiras, e que já falava sobre isso, né? Isso existe? Então, é exatamente essa a nossa tese. Só que a nossa visão não é que essas pessoas se transformam ou são extraterrenos. Quer dizer, existe morando aqui no nosso planeta muitas raças, mas as raças são físicas, né? Elas têm as diferenças físicas. Agora, vários humanos têm, todos nós temos DNA alienígena, alguns de raças diferentes, né? De raças animais diferentes e também alienígenas diferentes. Então, claro que sim,
O nosso mundo, nós somos alienígenas e a nossa origem é alienígena. O que é terrestre são os animais que eles cruzaram. Mas, exatamente, esse é o grande mistério da maioria de todas as situações e muitas religiões. E por que isso foi escondido? Olha, eu vou falar uma coisa para vocês. Uma das coisas que me surpreendeu, vocês são uma caixinha de surpresa, foi essa história aí do lobisomem. Foi a história. Aliás, eu já estou chegando à conclusão que Monteiro Lobato era paranormal, porque ele inseria dentro do contexto que as crianças estavam vendo e estavam conversando com aqueles seres, né? No caso, o Saci Pererê se inclui nisso também? Sim, existem dentro do folclore, né? O que é o folclore? Tem coisas que foram criadas, mas tem muitas situações, como o Saci, o Minotauro, e aí... O Curupira. Isso, porque são traduções. Claro que a parte física pode modificar alguma coisa. Existem muitas raças híbridas. Inclusive, por exemplo, agora, o chupacabra, que é uma experiência, né, que eles criam e soltam. Eles vêm, soltam essas experiências e vem a convivência, né? Então, a parte esse livro, Os Híbridos Mutantes, é justamente para mostrar todas essas raças, né? O que deu certo, o que deu errado, né? Que a gente vai mostrar essa convivência com a raça humana e por que não deu tão certo. Por que os discos voadores estão tão ativos em evidências? Eles aparecem, mas ninguém consegue se comunicar, só se vê. Também tem uma explicação sobre isso. E eu vou deixar uma pergunta para a live, porque nós estamos terminando o programa, que é o seguinte: lobisomem ainda hoje existe? Ele existe porque você vê que existem várias produções que não são só brasileiras. Então, lobisomem americano em Londres, lobisomem americano em Nova York, o lobisomem em Paris. Então, você vê que é uma figura, um personagem, que ele passou a ser visto no mundo inteiro. Não é só do folclore brasileiro o lobisomem. Mas vocês vão responder aqui na live, pela internet, nas redes sociais, e nós vamos mostrar depois, porque eu não vou ser injusto com quem está em casa, que eu sei que às vezes tem umas senhorinhas que falam assim para mim, mas não é justo, eu não sei mexer no computador. Tem problema não. No próximo programa a gente mostra alguns trechos, destaques dessa live também com eles, né? Vamos ver se a gente já gera um segundo programa com eles já seguido, já nessa semana, ou a gente faz numa outra. Mas isso a gente vai resolver nos bastidores. E agora eu quero as considerações finais para vocês. Que vocês deem ao telespectador, principalmente aquele que não vai seguir pela internet, que não tenham medo ou tenham medo, se precavenham. Como lidar com isso na hora que isso aparece na vida dessa pessoa, ou no trabalho, ou em casa? Então, o mais importante é que nós, como seres vindos das galáxias, né, a nossa alma é uma parte de Deus, é uma parte desse todo que está em todos os planetas. Todas as raças alienígenas, todos têm essa parte de Deus. E isso nos dá a condição sobrenatural. Que cada um tenha a sua fé, né? Que vivencie a sua fé. Faça os rituais, né, com fé, com verdade. Que todas as religiões, né, tenham a sua oração de proteção. Ou até aquele que não acredita em nada, também não precisa acreditar. Que tenha uma postura coerente, né, e que sempre foque o bem. Porque, na verdade, a grande disputa é o bem e o mal, né? Então, que a gente ficando sintonizado no bem, a gente consegue superar e enfrentar o mal. Eu vou levar para um lado diferente. O ser humano, ele é razão, emoção e sensibilidade. Mas a cultura, mas estou falando de culturas antigas, de traduções, tudo trabalha muito a razão e a emoção. O sobrenatural que trabalha com a sensibilidade, que se chama paranormalidade, que se chama dons, eles ficaram perdidos, essa energia em nós. Então tem pessoas que sentem, veem e entram em pânico, porque a razão e a emoção não têm o conhecimento ou a fé para que as emoções se aquietem, e essa paranormalidade, essa capacidade vai fluindo e entendendo
todos os processos dentro de religiões não tão adequados, mas necessários através do tempo. Muito obrigado mesmo. Nós vamos continuar na internet. Aqui, ó, Carol, a gente vai continuar aqui com eles, tá? Pela internet, no endereço que está aparecendo aqui, @EVSobralTV, e também Caça Fantasmas no Instagram. Então, sigam com a gente. Eu queria pedir que vocês se inscrevessem no canal do YouTube EV Sobral TV. Nós vamos estar sorteando coisas muito legais agora semanalmente para vocês. E tem lá os prêmios, vai lá, se inscreve, participa com a gente. E a gente segue, não vou despedir porque a gente segue agora. Segue agora pela internet com todos vocês. Obrigado, EV. Obrigada. E caso você não tenha Instagram, você poderá acompanhar já daqui a pouco pelo nosso canal do YouTube. Estaremos disponibilizando lá todo o papo ao vivo com os caça-fantasmas. EV Sobral TV é o nosso canal do YouTube. Se inscrevendo, você concorre a muito. There comes a time when we heed a certain call, when the world must come together as one. There are people dying. Oh, when it's time to lend a hand to life, the greatest gift of all. We can't go on pretending day by day that someone somehow will soon make a change. We are all a part of God's great big family, and it's true, you know, love is all we need. We are the world, we are the children, we are the ones who make a brighter day, so let's start giving. There's a choice we're making, we're saving our own lives. It's true, we'll make a better day, just you and me. Well, send them your heart, oh, so they know that someone cares. so their cries for help will not be in vain. We can't let them suffer. No, we cannot turn away. Right now, they need a helping hand. No someone lie. We are the children. We are the ones who make a brighter day. So let's start giving. Oh, there's a choice we're making. We're saving our own lives. It's true, we make a better day, just you and me. When you're down and out, and there seems no hope at all. But if you just believe, there's no way we can fall. Well, let us realize, oh, that change can only come when we stand together as one. We are the world. We are the world. We are the children. We are the children. We are the ones who make a brighter day. So let's start giving. Gotta start giving. There's a choice we're making. We're saving our own lives. Gotta start giving. You